noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois casos clínicos que nós fomos chamados para acompanhar em UTI. O primeiro caso clínico é uma médica alopata que estava internada na UTI, não estava entubada ainda, apesar da saturação dela estava baixa. É um quadro que estava se mantendo há 5 dias com febre alta, 38,5 a 39, não cedendo por antitérmico, tá? E a característica era febre, tosse, dispneia, um cansaço extremo, perda de olfato e paladar, dores generalizadas no corpo. E a imagem da tomografia dela mostrava uma pneumonia inflamatória generalizada e que não estava cedendo com a conduta alopata. Os antibióticos, a cloroquina, não estava cedendo anticoagulante, heparina, e ela se mantendo nesse quadro, com saturação 85%, estava já caminhando para uma falência pulmonar. E a característica que me chamava a atenção do quadro era que ela não conseguia dormir esses dias, intensa agitação mental, muito medo da morte, e ela ficava preocupada que ela, por estar com o vírus, ela podia ter passado esse vírus para a filha e para o esposo. O que me chamou a atenção foi esse quadro evoluindo de uma forma muito grave e a inquietude dela mental, esse medo da morte, essa insônia dela, e a febre surgia entre 1 e 3 horas da manhã, com uma tosse, com uma queimação no tórax intensa, sede para pequenos goles, sentindo muito frio, sentindo muito calafrio. Esses sintomas são característicos de um remédio homeopata chamado arsênico albo. Nós começamos esse remédio homeopata na potência 30CH tablete, 3 tabletes de 2 em 2 horas. Em 24 horas, a febre começou a ceder, ela começou a dormir melhor. Aqueles pensamentos que ficavam fritando na cabeça dela ficaram mais suaves. E os exames inflamatórios, ferritina que estava muito alta, PCR que estava muito alto, interleucina 6 que estava alta, foi diminuindo de 24 horas a 48 horas, com melhora clínica dela. E a saturação, que estava mantendo 85, já começou a subir gradativamente, um dia após o outro, e depois de 3 dias já estava a 97, 96, sem precisar entubar. Achei que o remédio homeopata pôde ajudar a não evoluir para um quadro de falência pior do pulmão, dos rins, do fígado, e para prevenir distúrbio da coagulação e circulação, para prevenir os trombos. A equipe alopática achou que, após a introdução do remédio homeopata, o quadro dela melhorou, subiu mais imunidade, a evolução dela foi melhorando dia após dia, nos exames sanguíneos, na imagem do pulmão, vendo todos os dias, e a energia vital dessa paciente. Então, o que o remédio homeopata tenta fazer? Estimular a energia vital, que estimula a imunidade, estimula o corpo, para passar por essa doença de uma forma mais suave. O segundo caso do que eu vou falar é um paciente de 59 anos que estava apresentando uma febre alta, dispneia importante, um cansaço importante. A característica é compatível com Covid-19, perda do olfato, perda do paladar, sinais inflamatórios no exame de sangue, ferritina alta, PCR, dedímero alto, e a imagem do pulmão, a tomografia, uma pneumonia generalizada no pulmão, mostrando um
processo inflamatório nele, saturação de oxigênio muito baixa, 80%. Era o segundo caso que a gente estava vendo com essa equipe de CTI, que estava pré-intubação. E a gente sabe que quando intuba é uma caixa de surpresa. Pode evoluir muito bem, mas pode caminhar para a morte. Esse paciente, a característica dele que me chamava a atenção era que quando ele enchia o peito de ar, ele sentia dor no pulmão importante. O mínimo esforço, ele ficava muito cansado, com dor no pulmão, com dor no corpo. E uma inquietude mental também dele muito grande, que qualquer esforço que ele fazia, ele piorava no corpo e na mente. Comecei com um remédio, isso é característico de uma planta chamada Bryonia alba. Comecei com a potência 1M, um papel de 3 em 3 horas. Depois de 9 horas, não senti melhora muito do quadro. Passei para a potência mais forte, 10M, um papel de 3 em 3 horas, não senti melhora. E o paciente que eu falava, quando eu inspiro, eu fico cansado, uma dor no pulmão, um esforço muito grande, saturação baixa e eu fico cansado na mente também. Isso é característica de Bryonia. Eu tinha, por estar trabalhando com isso há 36 anos, eu tinha certeza que eu tinha que insistir nesse remédio Bryonia, eu tinha que subir a dosagem. Apesar que em termos teóricos, a gente sabe que se não melhorar com a potência 1M e 10M, eu tenho que estudar outro remédio para trocar. Eu fui contra a teoria e fui vendo o que eu tinha certeza que ele ia sair com esse remédio Bryonia. Falei para a equipe alopata, olha, eu estou esperando quando eu subir a dosagem de 50M, 100M, 500M, 1 milhão, 2 milhões, eu espero que ele melhore da dor no pulmão, ele melhore, a dispneia dele melhore, os exames inflamatórios caia, a imagem do pulmão. Eu fiz isso durante 24 horas, um papel de 4 em 4 horas. Depois de 24 horas a febre começou a ceder, ele já começou a respirar, a saturação foi subindo, 86, 87, 88, 90, ele começou a andar no quarto, todos os exames caíram, ele tinha chegado a ferritina 3 milhões, PCR 20, dedímero 2.000, e depois foi diminuindo gradativamente, tá? E esse paciente não estava tendo resposta em termos alopata com toda a conduta alopata. Achei que nesses 2 casos o tratamento homeopata pôde fazer a diferença, que eram 2 casos que já iam ser entubados e que a gente conseguiu prevenir isso, e a média saíram entre 8 a 9 dias, saíram do hospital, em 5 dias saíram do UTI para o quarto e depois tiveram alta. Estou acompanhando esses pacientes, estão bem, e eu acho que tem um campo de ação muito grande no tratamento homeopata em UTI, na emergência, com essa abordagem holística, vendo as características. Nós vemos que era a mesma doença, um paciente tomou arsênico ou tomou Bryonia, um paciente estava inquieto, com medo da morte, um sentimento de culpa, as características, a febre entre 1 a 3 horas da manhã, e outro, a febre era às 9 horas da noite. A mesma doença, paciente diferente, com características diferentes. Então, a individualização do caso que mostrou a diferença dos remédios. Então, o que a gente vê a clínica mostra que remédio do que a gente está precisando. Esse é o tratamento homeopata individualizado, vendo as características, e aonde nós pegamos remédios homeopata testados em pessoas sadias que são capazes de produzir os sinais e sintomas que a gente precisa. Então, o remédio arsênico e o remédio Bryonia, se eu usar numa pessoa sadia, ele pode provocar esses sintomas que eu tratei nessas pessoas com Covid-19. Então, no próximo vídeo eu vou falar o trabalho que está sendo feito no mundo preventivamente
e no Brasil o grupo de médicos homeopatas. Obrigado.